Hoje é quarta, né? Hoje é quarta-feira. Nesta quarta-feira, eu recebo aqui no programa a secretária de Educação Magali Lima, secretária municipal de Educação de Rio Brilhante. Ela vem ao nosso programa. Primeiro, Magali, boa tarde a você, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Gamarra, boa tarde aos ouvintes, obrigado pelo espaço. Beleza, Magali, ontem eu acho que boa parte da população em Rio Brilhante, principalmente quem tem rede social, foi bombardeado aí com um vídeo de uma pessoa se referindo aí a uma situação de levantamento que ele teria vindo fazer em Rio Brilhante. E aí eu quero deixar você bem à vontade para falar a respeito desse assunto. A Prefeitura divulgou uma nota oficial aí no site da Prefeitura, na rede social também, mas ninguém melhor para falar a respeito desse assunto, porque causou aí uma situação que deixou bastante gente sem saber e se fazendo uma pergunta, e eu queria que você trouxesse essa resposta, Magali. Bom, Gamarra, ontem nós tivemos realmente essa situação de um vídeo no final da tarde que percorreu várias situações de redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook e outras situações mais. Porque hoje a gente tem a facilidade da tecnologia, a rede social permite uma comunicação rápida, que as coisas se disseminem com uma rapidez que poucas vezes se viu na história da humanidade. Isso tem um lado muito bom de facilitar a comunicação, de aproximar as pessoas, mas também nós temos que ter cuidado de saber que nem tudo que a gente vê em rede social é real. E o fato aconteceu ontem, então vamos voltar a história ao início. Ontem de manhã uma pessoa se apresentou numa escola nossa, na escola municipal, e disse que já chegou entrando na escola e dizendo assim, eu vim aqui fazer pesquisa, eu quero falar com 10 alunos, com professores, com todo mundo e tal. A diretora falou, não, peraí, você se apresenta, o que é, do que se trata. A pessoa foi até um pouco rude com a diretora. A diretora ligou na Secretaria de Educação para saber se a gente tinha alguma posição a respeito. Nós informamos a diretora, olha, nós não temos nenhuma situação, nenhuma informação, peça para a pessoa vir até a secretaria, a gente vai investigar, se realmente a pessoa tem uma autorização, vai ser liberado tranquilamente a escola para isso. A diretora informou então a pessoa que a secretaria estaria disponível até às 13 horas, que é o horário de funcionamento da prefeitura, que ele poderia se dirigir lá e a gente verificaria a situação. A pessoa não apareceu, chegou na secretaria por volta da 1h10 da tarde, o pessoal já estava saindo, já acabava de sair da secretaria. Aí, estava chegando em casa, a pessoa que ainda estava na secretaria me ligou. Magali, chegou aqui uma pessoa, disse que é do Ibope e tal, e porque quer ir para a escola. Falei, faz o seguinte, tira uma foto, a gente aproveita o WhatsApp, tira uma foto da identificação da pessoa, o documento que tem encaminhando ela para entrar na escola, e eu já te retorno para ver se a gente autoriza. Certo. Nisso, a pessoa tirou a foto, me mandou, eu olhei o crachá, já achei estranho, o crachá não tinha timbre nenhum, e era um crachá com autorização até 2025. Dificilmente um instituto de pesquisa vai dar uma autorização por tanto tempo, um crachá com uma validade tão longa. Retornei então para a pessoa da secretaria e falei, deixa eu falar com o rapaz. A pessoa disse, não, ele já foi embora, ele não quis esperar, isso foi questão de 2 minutos. Já foi embora, disse que o outro dia ele volta. Como a história ficou muito estranha, eu então avisei a todos os diretores, olha, não deixem a pessoa entrar porque a gente não conhece e não sabe qual é a intenção dessa pessoa. Isso antes da divulgação do vídeo? Ontem, começo da tarde. O vídeo foi divulgado no final da tarde, em torno das 17 horas, 17h30 mais ou menos. No final da tarde, então, começou a circular esse vídeo. E aí algumas pessoas, a pessoa é mandada pelo MEC, é do Ibope e tal. Nós temos uma certa experiência já com a educação e conhecemos os procedimentos do MEC. Por exemplo, em julho, veio uma equipe do MEC para verificar a questão de internet das escolas rurais. Qual é o procedimento que o MEC tem? Mandaram um e-mail institucional para nós, uns dias antes, e informaram, olha, a empresa tal vai se apresentar para verificar a questão de internet escola rural. Alguns dias depois se apresentaram com a documentação na Secretaria de Educação e nós então liberamos, eles foram até as escolas e organizaram a questão de internet das 2 escolas rurais que nós temos. O procedimento do MEC em todos os casos é esse, avisa inicialmente a Secretaria de Educação, depois encaminha a pessoa para fazer a atividade que for. Em relação a essa questão de tecnologias, o MEC tem sistemas para fazer o levantamento. Nós temos o EducaCenso, que é onde todas as escolas informam todas as situações, número de equipamentos, como é usado, de que forma está. Temos um sistema que chama-se CIMEC, que é um sistema do MEC, que nós já alimentamos também com todas as situações. Nós temos todo o diagnóstico. E
causa estranheza o MEC mandar uma pessoa para vir pedir dados, nome das pessoas, telefone e outros dados pessoais. Por quê? O Ministério da Educação tem cadastro de todos os professores do Brasil. Todas as informações estão na base de dados do MEC. Ele não vem pedir informação para nenhuma unidade. E aí nós realmente temos um procedimento, isso está adotado desde o início do mandato, combinado com as próprias unidades, a pedido dos próprios diretores, de que a pessoa só vai ingressar na escola quando a pessoa estranha a situação do dia a dia, só entra na unidade a partir de uma autorização da secretaria. Por que isso? Para a gente ter conhecimento de quem visita as escolas, o que pretende, o que está fazendo. Questão de segurança. Nós tivemos, nos últimos dias, isso foi nacional e todo mundo viu a repercussão de 2 casos que nós tivemos de situação que prova que a gente tem que tomar muito cuidado. O primeiro, a creche Janaúba, Minas Gerais, que uma pessoa entrou, era uma pessoa que até tinha acesso à unidade, jogou combustível, tacou fogo e deu aquela tragédia toda. Se de repente tivesse uma situação diferente, olha, você está entrando, o que você está carregando aí? Por que você está entrando? Poderia ser evitada a tragédia. Também tivemos na semana passada uma pessoa que foi presa em São Paulo, que é um ex-vereador, e que abordava as mulheres, especialmente na saída ou na entrada de escolas, com um suposto crachá de Polícia Federal, abordava, sequestrava, estuprava as mulheres. A nossa preocupação, e eu não estou dizendo que essa pessoa tinha intenção A, B ou C dentro das escolas, eu nem o conheço, só vi pelo vídeo. Mas a pessoa que se apresenta de uma forma como essa, a gente não sabe se a pessoa de repente pode entrar na unidade, aliciar uma criança, porque logo depois da divulgação do vídeo ele tomou um ônibus para Ponta Porã, a polícia até tentou abordar, mas ele já tinha embarcado para Ponta Porã. De repente ele poderia ter entrado numa escola, ele não veio de carro então, aqui ele não veio de carro próprio. Não tinha nem bagagem, tinha só uma sacolinha de mão. Ele poderia muito bem ter aliciado uma criança, embarcado num ônibus, e aí você já imaginou a proporção que isso poderia ter. Então nós preferimos barrar em todas as situações a entrada de pessoas que não temos conhecimento do que eles pretendem. Com certeza, fazer levantamento do Ministério da Educação não é, porque nós já nos informamos, o Ministério da Educação não enviou ninguém para fazer esse tipo de levantamento em Rio Brilhante. Entendi. No caso, o que ele fala no vídeo, inclusive ele se refere ao próprio prefeito, daqui a pouquinho eu quero saber se o prefeito teve conhecimento disso também, mas ele fala de que veio fazer alguma coisa relacionada a computadores, enfim, de internet. Você já explicou que o MEC tem, de fato, esse procedimento, mas comunica-se primeiro à secretaria, não vai direto à unidade escolar. Exatamente. E em relação ao prefeito, isso aí é uma mentira, ele não procurou o prefeito, não procurou o gabinete, sequer se dirigiu à prefeitura, ele passou, como eu disse, na Secretaria de Educação depois do horário de funcionamento da secretaria, mas sequer tentou contato com o prefeito. E o pessoal da secretaria que estava ali, a hora que ele saiu, disse que ele foi bem ríspido, assim, nem aguardou o retorno da ligação, e em momento algum citou que procuraria o prefeito. E quando eu disse no começo aqui de questão de rede social, a gente tomar cuidado, é bem isso. Se a gente assistir e analisar um pouquinho só o vídeo, não precisa nem analisar profundamente. Uma pessoa a mando de Ministério da Educação jamais teria um vocabulário e um linguajar daquele que foi colocado no vídeo. Isso, se o Ministério da Educação tiver pessoas assim, a gente pode mudar nosso conceito de educação, porque aquela pessoa ali está totalmente sem noção do que está dizendo. Mesmo que numa hipótese ele tivesse ido procurar o prefeito, não tivesse sido recebido, tivesse sido maltratado, que não aconteceu, ele não foi, mas o código de ética do pesquisador, as pessoas podem até procurar, diz claramente, as informações de uma pesquisa são estritamente sigilosas. Você não pode, pelo código de ética, jamais sair divulgando qualquer situação de uma pesquisa que esteja sendo realizada, qualquer que seja a área de uma pesquisa séria, o sigilo tem que ser mantido. Então, é só fazer uma análise rápida do vídeo, não sei qual foi a intenção, não sei quem gravou o vídeo, isso nós também já tomamos providências legais. Ontem mesmo acionamos a Polícia Militar, só que a Polícia Militar não conseguiu localizá-lo, porque ele já tinha tomado um ônibus para outro município. Hoje registramos o boletim de ocorrência na Polícia Civil, vai ser investigado. Conseguimos o endereço dele, os dados pessoais dele também,
numa rede social, que é o Facebook dele, aparecem dados que não tem nada a ver com Ibope ou com pesquisa. Aparece ele como vendedor de uma determinada situação, em que ele diz, inclusive, na rede social, ó, partiu Rio Brilhante garimpar diamantes. O que ele queria dizer com isso, não sei, a própria polícia vai investigar isso. Entendi. E aí é difícil a gente fazer ter pelo menos saber o motivo dessa vinda dele a Rio Brilhante, que de fato ele não é daqui. Isso já se sabe, né? Não é da região. Exatamente. E algumas pessoas ontem, conforme foi rodando o vídeo, algumas pessoas até entraram em contato comigo e disseram assim, olha, Magali, o cara apareceu na região próximo da rodoviária, esteve em algumas residências, ele abordou algumas pessoas, se dizendo representante desta empresa de vendas e oferecendo para as pessoas que revendessem esse produto. Quer dizer, em momento algum se apresentou como representante do Ministério da Educação ou Ibope. E, inclusive, deixou cartão, nós temos o cartão, isso foi entregue para a polícia, como vendedor dessa empresa. Quer dizer, em momento algum ele se apresentou como do Ministério da Educação. Somente quando ele esteve na escola é que ele se disse representante. E aí, quando a gente analisa os próprios formulários que ele tinha, percebe-se uma série de erros que o Ministério da Educação não cometeria nesse tipo de formulário. Entendi. Eu estou para dizer para você que a polícia vai descobrir uma situação criminosa aí. Daqui não vai demorar muito. Está na mão da polícia agora. Ontem, eu quero até agradecer o capitão Edi César, que prontamente nos atendeu e já acionou também a polícia da região porque pela própria rede social dele ele diz, ó, passei em Bataguaçu, passei em Rio Brilhante, passei em Douradina, então ele está rondando vários municípios. Vocês entraram em contato, teve essa conversa lá com o MEC, sim, secretário? E aí nós entramos em contato também com essa empresa que não é Ibope, ele no crachá dele coloca lá Ibope Inteligência, quer dizer, não é aquele Ibope que faz pesquisas nacionais. E aí nós entramos em contato e até disse, se fosse um funcionário nosso com esse tipo de conduta, seria exonerado por justa causa na mesma hora. Mas eles vão, inclusive, depois nos passar uma nota oficial a respeito disso. Mas já descartaram a situação de ser alguém... E passou, você não conseguiu contato, por exemplo, você citou em Bataguaçu, que ele falou que esteve em Bataguaçu e de repente estava vindo para cá. Eu conversei com a secretária de alguns outros municípios, mas ninguém foi abordado nessa situação. Então, provavelmente, em outros municípios, às vezes, ele só fez essa situação de venda do Entendi. Se do utilizando produto, de outra maneira para chegar situação. na cidade. Ele chegou aqui, de repente, achou uma escola próxima ali, vamos aproveitar que estão aqui, conversar e tal. Não sei qual era a intenção dele, a gente não pode afirmar, a polícia está investigando. E aí o mais importante agora é localizá-lo, né, para ele esclarecer. E caso ele tenha usado ilegalmente aí o nome da empresa, responder por isso. Exatamente. Como eu disse, a gente não está acusando efetivamente de nada. Mas sem que tenhamos uma situação de comprovação de qual é a finalidade da pessoa ingressar na escola, nós vamos continuar da mesma forma. Não vamos permitir que ninguém entre na escola sem que tenha uma autorização prévia, para continuarmos tendo a garantia de segurança das crianças. No mundo de hoje, você não pode confiar e não pode saber. A pessoa chega, como eu dei o exemplo, apresenta um crachá de policial federal. Não era falso. A gente não sabe também se esse crachá que ele estava portando, como ele conseguiu, de onde era, de que forma é. Então, se a gente não tem certeza, a gente prefere barrar, não deixar entrar do que correr um risco. Entendi. No caso, não sei, já evidentemente você já deve ter comunicado o prefeito, mas no vídeo ele faz uma ameaça grave também ao prefeito do município. Exatamente. Isso também consta do boletim de ocorrência. O prefeito tem ciência disso e foi o primeiro a determinar uma investigação que nós já registramos um boletim de ocorrência, porque não adianta a gente sair correndo atrás do rapaz e aí cercá-lo na rua, não é isso. Nós temos os mecanismos legais para fazer, assim como nós temos, como eu disse, questão de rede social, também essa situação, alguém que faça um comentário, e algumas pessoas de repente extrapolam nos comentários, vem um vídeo, coloca alguma coisa, tudo que você escreve, que você publica, você responde por isso. Então, nesse caso também pode acontecer. Se no vídeo a pessoa fez uma ameaça, ela com certeza vai responder por isso. E se num comentário alguém também fez uma ameaça ou alguma outra situação, também está passível de responder por isso na justiça. O pessoal está mandando aqui, os ouvintes compartilhando algumas imagens exatamente do Facebook dele. O pessoal já foi pesquisar também. Tem gente que é interessada aí no assunto e percebeu de cara
é que aquilo dali, na verdade, era uma situação que difere de um profissional, digamos assim, né, Magali? Como você citou no início, o vocabulário, a maneira de ele se portar, falando aí, própria, se dirigindo diretamente ao prefeito do município, sem conhecê-lo, eu acredito, é uma situação que deixou muita gente preocupada e eu acho importante ter o esclarecimento aqui. Tem uma nota também no Facebook aí, da prefeitura, uma nota oficial da prefeitura de Rio Brilhante falando a respeito do assunto. E a partir aí dessa situação, muda alguma coisa ou os procedimentos são os mesmos? Não, exatamente. Ele não conseguiu acessar a escola exatamente porque a gente já tem esse procedimento adotado. Se a gente não tivesse isso, ele com certeza entraria em uma escola, 2 escolas, 3 escolas. A gente não sabe qual era a intenção dele. Mas como nós já temos esse procedimento adotado desde o início do ano, ninguém acessa a escola sem uma autorização prévia. Pode ser para, eu vou vender um lápis, eu vou vender uma bala. Não, ninguém tem. E as autorizações são conforme a situação. Se há realmente a necessidade da entrada da pessoa, a gente autoriza. Se não, nenhum tipo de situação é autorizado. Nós não queremos correr riscos. E nessa situação de rede social, que nem você disse, as pessoas interessadas buscam, é importante também os pais, né, fazerem uma reflexão sobre isso. Porque, de repente, esse é um exemplo só. Quando é amanhã, o filho encontra alguém, não essa pessoa necessariamente, mas uma outra pessoa, que chama, olha, vem aqui, eu tenho uma coisa legal aqui, você pode se cadastrar nisso aqui, você pode conseguir isso, aquilo. Então, as pessoas têm que ficar bem cientes da situação. E se vê alguém vendendo uma coisa, que você vai ficar rico da noite por dia, que você vai ter muita vantagem fácil, desconfie. Acompanhe, verifique a situação. Não passe seus dados, porque já me relataram pessoas que ontem receberam a visita dele e passaram o número do celular para ele. Não sei quem é a pessoa, não sei o que ele vai fazer com esses dados, mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Entendi. Essa empresa que ele chegou nas residências, ele se passou por vendedor de qual empresa, Magali? É uma empresa de produtos não sei se é produtos de limpeza, alguma coisa assim, eu não sei. Cosméticos, alguma coisa assim, eu prefiro nem citar a empresa, porque de repente... Mas você já teve contato com essas pessoas também? Também, porque assim, essa empresa de repente nem tem nada a ver, de repente está usando tal, então a polícia vai estar investigando certinho. Entendi. E deixou os cartãozinhos nessas casas? Deixou os cartõezinhos em algumas residências. Nós entregamos à polícia e também pegou contato de algumas pessoas em certos lugares. No mínimo estranho, né? No mínimo estranho. Acredito que você foi surpreendida ontem, assim como grande parte da população em Rio Brilhante, quando recebeu o vídeo. Exatamente. E como eu disse, eu não sei quem gravou o vídeo, não sei quem iniciou a divulgação desse vídeo, mas isso daí a polícia tem o trabalho para fazer, para conseguir verificar, para ouvir testemunhas. Isso aí cabe à polícia rastrear. Nós vamos só reforçando a situação. Nós temos a preocupação com a segurança das crianças. E aí falou-se já, como eu disse, um monte de besteira, um monte de situações, que o prefeito não está preocupado em trocar computador, por isso que não deixou a pessoa entrar. Não, a pessoa não entrou porque nós estamos preocupados com a segurança. E essa pessoa não traria nenhum benefício comprovado para o município. A princípio, não tinha nada a ver nem com o Ministério da Educação, nem com nenhum outro programa para vir tecnologia ou melhorar qualquer coisa. Então, nós não vamos deixar esse tipo de pessoa acessar a escola. Entendi. E se fosse uma coisa verdadeira, primeiro, eu acho que no mínimo é suspeita, a gente está falando de suspeitas, ninguém ainda conseguiu provar nada, mas no mínimo é estranho também ele vir de ônibus, né? E sem uma comunicação prévia, porque para você ter uma ideia, nós tivemos uma visita de uma semana do Tribunal de Contas, que é o órgão máximo fiscalizador do Estado, que tem acesso a qualquer situação no Estado de Mato Grosso do Sul. Antes de vir, o Tribunal de Contas enviou um e-mail informando quem seriam os funcionários que estariam na prefeitura fazendo a fiscalização. O dia que os funcionários chegaram, se apresentaram ao prefeito com uma carta de apresentação do Tribunal de Contas da conselheira. Aí, depois disso, é que iniciaram o trabalho. Ninguém vem no município e sai arrebentando portas. A pessoa se apresenta, tem todo um protocolo para ser seguido. Quando vem fora desse protocolo, a gente tem que, no mínimo, ficar com o pé atrás, para evitar problema maior. Entendi. Então, para tranquilizar os pais, medidas de segurança, como a Magali colocou, citando inclusive 2 exemplos aí, o caso trágico lá de Janaúba, Minas Gerais, para tranquilizar os pais,
existe essa preocupação na rede municipal de ensino de não deixar qualquer pessoa adentrar ao ambiente escolar. E fora da escola, fora ali dos portões, é evidente que há também uma preocupação, mas aí já é uma situação mais difícil de você controlar, né, Magali? Exatamente, é isso que a gente pede também, que os pais acompanhem. É importante saber, e a gente tem relatos agora, e você mesmo divulgou no seu programa, de ações da Polícia Militar, que esteve recentemente, também ronda escolar e em outros eventos noturnos que encontrou menores e outras coisas. Exatamente. Então, os pais têm que se preocupar, quer dizer, onde está a criança, porque com 15 anos a gente pode dizer que ainda é uma criança, é um adolescente, mas que ainda não tem discernimento para certas coisas. Aonde que está? O que está fazendo? Quem são os amigos? Quem são as companhias? Porque se a gente não acompanha e não pega no pé, vai ter uma surpresa não muito agradável no futuro. É melhor estar acompanhando, estar sabendo o que está fazendo, porque a escola, dentro das suas possibilidades, faz o seu trabalho educativo. Mas a família também tem que estar sempre presente. Muito bem, são 12 horas e 52 minutos. Eu quero agradecer, Magali, a tua vinda aqui, esclarecendo esse ponto importante e respondendo a todos esses, principalmente a esse questionamento que surgiu desde ontem em Rio Brilhante. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais para quem nos acompanha. Obrigada, Gamarra, pelo espaço, obrigada aos rádio-ouvintes. Estamos na Secretaria de Educação à disposição e se alguém tiver mais informações sobre esse caso também, é importante que ou nos procure, pode procurar também a Delegacia de Polícia, que já está fazendo a investigação, porque de repente pegou um outro contato da pessoa, tem uma outra situação, viu numa outra... Pode também estar ajudando nesse caso, tá? Muito obrigada. Pode entrar em contato com vocês lá. Pode, conosco ou com a própria Polícia Civil. Tá certo. Obrigado, Magali. Um grande abraço. 12h53 aqui no programa. Eu volto daqui a pouquinho.